Tá rindo é bronca, né, Letícia? Vai rir por quê? Você vai cortar, né? Não. Vou botar a tela preta e branca e vou deixar rolar. Uhum. Salve, galera. Sejam bem-vindos ao Garagem Geek. Meu nome é Alisson. Por que tu tá rindo, Letícia? Ah, sério. Como é que eu fiz? Hã? Eu nunca fiz. Salve, galera. Sejam bem-vindos ao Garagem Geek. Meu nome é Alisson. Hoje estou aqui com minha filha Letícia, Salve, galera. fanzaça de The Last of Us. Vamos comentar sobre The Last of Us hoje aqui com vocês. Uhum. The Last of Us, tanto a parte 1 quanto a parte 2 dos jogos. Também um pouco da série. Vamos fazer algumas comparações. Ela é fanzaça, vai me ajudar aqui. Eu também sou muito fã de The Last of Us. E vem com a gente. Então, galera, chegamos a The Last of Us, parte 1. Né? Na verdade, é o The Last of Us, que foi lançado para PlayStation 3 lá em 2013. Não cheguei a ter um PlayStation 3. Na época, eu peguei um Xbox 360 e fiquei chupando o dedo nessa época. O bom é que foi no final da geração do PlayStation 3, que eu bem me lembro. Então, mas logo em seguida eu peguei um PS4 e foi lançado em 29 de julho de 2014 para PS4 a versão remaster do The Last of Us. Joguei, daí então me apaixonei pelo jogo logo de cara. Achei a história foda. E logo vem a Sony continuar querendo comer dinheiro do povo, lançando um remake para PlayStation 5, que foi o The Last of Us Parte 1 em 2022. E a versão para PC lançada em 2023. Né? Como a Sony gosta de grana e tirar dinheiro do bolso dos otários como nós, ela consegue tirar. E é isso. Então vamos lá. The Last of Us Parte 2, lançado em 2020, no caso para PlayStation 4, e também um remaster para PS5, que ela ainda continua tirando dinheiro do povo. Então, esses são os lançamentos da Naughty Dog pela Sony. Também lançando uma série. Lançaram a primeira temporada e agora lançando essa segunda temporada da série, que também não tá lá essas coisas pra mim. Já tem muita gente emocionado que tá gostando da série, gostou de tudo e tal, mas a gente tem que cair na real. Mas é isso. O que vamos mergulhar hoje é nesse universo maravilhoso de The Last of Us, que começa com aquela cena impactante do primeiro jogo, que pra mim foi um dos melhores inícios de games já feitos na história, que foi a morte da filha do Joel, né? Então, naquele momento ali, quem foi pai? Na época eu ainda não tinha ciência, porque ainda também, né, não era tão marcante, mas porra, quem é pai sabe e pega bastante. Então, galera, aquele impacto inicial do primeiro jogo, do The Last of Us Parte 1, que pra mim foi muito chocante. Por ser pai, não é fácil você ver aquela cena da criança. Eu tenho 3 meninas, então pra mim é bem impactante a morte da Sarah. Não é fácil você ver aquela cena ali, logo de cara, é muito impactante. A verdade, o que Neil Druckmann, o que a Sony quis fazer ali, foi deixar bem claro que o jogo não era só um jogo. O que a Sony faz de melhor é bons roteiros, uma boa qualidade gráfica, né? E o que a gente tem de melhor também é que todos os jogos da Sony, a maioria deles são cinematográficos. São todos bem cinematográficos. Eles são jogos que atraem muito público para o PlayStation justamente por eles serem bons de história, entendeu? Já que a concorrente não consegue entregar, né, tanta coisa. Já a Sony já entrega muita, ultimamente não está entregando nada. Mas é isso. A relação de Joel e Ellie, né, depois disso tudo, vem a relação dos dois, de Joel e Ellie. Já se a gente puxar para a série, o que eu acho
fraco na série é a descaracterização dos personagens. Cara, que não era pra ocorrer. Na série, ali, um todo, a pior parte é eles fazer a desconstrução dos personagens. Desconstruir tudo aquilo que a gente tem no nosso imaginário dos personagens que Neil Druckmann e a própria Naughty Dog criaram ali naquele universo. Universo caótico, totalmente destruído, que você tenta sobreviver em um mundo totalmente apocalíptico. Tá entendendo? E esse é o diferencial, tá ligado? Da série pro jogo. Que a série, ela muda totalmente os personagens e o jogo, ele mantém algo que te prende, tá ligado? Te prende ali. Te deixa focado É uma jornada entre pai e filha que representa tudo ali naquela parte naquele jogo. Então, tenho nem como descrever o quão bom quando você tá jogando é. Entendeu? Muitas coisas não tem na série. É isso que a gente tem, né? Então, é o seguinte. Agora com Letícia, qual foi a parte que mais te marcou no primeiro jogo? Foi quando o Joel salvou a Ellie. O Joel salvou a Ellie no hospital, daquela cirurgia lá. Foi quando o Joel tentou salvar a Ellie no hospital, né? Quando os médicos estavam fazendo aquela experiência lá de ver se ela ia ser uma cura para a humanidade por causa do vírus. E eu acho que essa parte foi muito impactante, porque ao longo do jogo eles vão construindo uma relação. No início o Joel é aquele cara frio, aquele cara que não tá nem aí. Porque, na verdade, o Joel... Quem é Joel? Joel, pra muita gente que acha que Joel é um herói, na verdade, Joel, pra mim, ele é uma mistura de herói, vilão, porque a gente sabe que... Vamos lá. Depois que a filha dele morreu, a Sarah, depois que a Sarah morreu naquela cena, ele seguiu a vida totalmente vida louca, vamos dizer assim. Ele não tem mais nada o que perder. Vamos lá. Joel não tem mais nada o que perder. O que é que ele tem pra perder? Nada. A Tess? Tess é vida louca também. É cada um por si ali. Tá entendendo? Tanto é que Tess resolve muitas coisas sozinha e Joel fica lá. Às vezes ela chegou lá, daqui a pouco ela chega dentro do quarto, 20 anos depois. Aí ela chega dentro do quarto dele, lá na casa dele. Acho que ela morava lá também com ele. Mas, tipo, ela entra do nada, ele tá dormindo ainda. Ele fala, pô, fosse fazer o quê? Ela foi procurar. Pá. Aí ele fica todo assim, desorientado. Mas, enfim, assim, depois que a filha dele morreu, ele virou vida louca, mano. Ele virou totalmente uma vida louca e, tipo, virou contrabandista, virou assassino. Que tipo de contrabandista Joel é? Joel é contrabandista de pessoas, contrabandista de remédios, contrabandista de comida. Então, enfim, ele é contrabandista de tudo. Ele consegue o que ele quer, porque muitas coisas que ele quer, porque ele, tipo, não tem medo de morrer. Mas justamente, quando você é pai, você tem medo de morrer. Porque você tem medo de deixar as pessoas que acreditam em você pra trás. Já quando você não tem ninguém pra deixar pra trás, quando você não tem ninguém, o cara vive a vida dessa forma. Então, Joel é esse cara, né? Só que, tipo, quando ele encontra a Ellie, ele acaba por ativar aquele sentimento que um pai tem. Porque ao longo do jogo, eles vão criando uma relação de pai e filha, querendo ou não, isso é uma relação de pai e filha. E só que quando a Ellie chegou na vida dele, eu acho que ele ativou aquele sentimento de pai, sabe? Porque ao longo do jogo eles foram criando uma relação de pai e filha. Joel no início era mais calado, era mais fechado com Ellie. E a Ellie sempre sendo ela mesma lá. E acabou que The Last of Us se tornou isso, não é? A relação deles dois se tornaram muito forte, mesmo pai e filha. Tanto Por quê? é... Porque, justamente, porque, tipo, ele, por ter criado uma casca, ele criou uma casca dentro de si, ele criou um bloqueio, na verdade,
que uma das coisas que eu não gostei na série foi que ele tá fazendo terapia justamente por esse bloqueio que ele tem. Eu não gostei disso na série, porque Joel, por ser, como eu já falei aqui até no último vídeo, que Joel, ele não é um cara de terapia. Ele é um cara da geração X, né? E ele não é um cara que aceita qualquer coisa. Então ele já tá bem... Aí, tipo, ele criou esse bloqueio por causa da morte da Sarah. Então, quando ele se depara com uma nova criança, para ele poder levar essa criança do outro lado do país, praticamente, para entregar ela aos vagalumes, é nesse momento que ele vai criando laços com a Ellie, tá ligado? Só que qual é o temperamento da Ellie? Ellie é... Qual a idade da Ellie 14, mesmo? 14, no primeiro é 14. Ela tem 14 anos no primeiro jogo. É, tem. Ela é engraçada, faz piada com tudo, né? Se você observar, no jogo, como é um mundo pós-apocalíptico, a gente vê como eles vão se desgastando durante o jogo. E a gente vê as amizades que ele tem. A Tess, depois da morte da Tess, ele chega a ficar abalado também com a morte da Tess. O Joel fica abalado. Porque a história gira em torno do Joel e da Ellie. Mas temos o Bill. Pois é. Né? O Bill também, que é um cara bem... Você pode observar que o Bill é bem Joel. Ele é um cara bem cascudo também, tá ligado? Tanto é que no jogo ele não se dá bem com um cara que, se você imaginar, a gente nem sabia. Se você não lê a carta que tá... Não sei se você observou isso. Se você não lê a carta que tá na garagem na hora que eles vão pegar o carro. Se você não lê a carta, você não sabe que Bill é gay. Pois é. Tá ligado? É um negócio que fica... Ele não fala pra ninguém, mas também tá ali na dele. E no final da cena dele, tem a carta que Joel descobre que, né, ele tinha um relacionamento com... É o Franklin. O Franklin, acho né? Que é Franklin, acho. Não sei, eu não esqueci o nome dele. Também esqueci o nome dele. Então, quando ele vê o companheiro dele ali, né, morto ali em cima, ele não consegue, tipo... ele engole seco, você vê que ele muda a expressão, ele fica meio pra baixo, porque ele tinha esperança, eu acho, que ainda de encontrar o amigo dele. Então, e o que acontece? Aquele arco do Bill, o que é que tu achou daquele arco do Bill? Tu na cidade ali, o que é que tu... Foi foda, muito bom. Tipo, aquelas armadilhas todas, eu assim, quem é que criou essas armadilhas no meio desse mundo apocalíptico? Aí quando a gente encontra o Bill... É doido. Aí tem a cena que ele tá andando com a Ellie. Não, o foda é que quando você cria o laço, você vai criando o laço, você também vai criando junto com o Joel, você vai criando e se apegando aos personagens, né? Você vai se apegando ao Joel, você vai se apegando a Ellie, porque contanto que ele vai andando, ele vai conversando. Cara, uma coisa que eu digo a você também é sobre o God of War, esse mais novo. God of War também você chega a se apegar com tanto quanto Kratos quanto o moleque. Então, quando vocês dois estão ali conversando, você vê as histórias e você vai começando a se apegar aos personagens. Bem que no 2 fica meio chatinho, mas mesmo assim, a Sony ela faz... como eu disse, né? É cinema. Jogos da Sony é cinema. Então tem a grande parte do Henry e Sam. Os dois irmãos. Que é a parte mais triste do jogo. Pois é. E naquele momento? Pô, sinceramente, também esse jogo... Quando tu jogou pela primeira vez essa parte, o que tu sentiu? Fiquei em choque. Em choque, literalmente. Porque, como o senhor já disse, né? A gente vai criando esse afeto pelos personagens e ver eles se dar bem, né? Criar aquela relação. E você fica chocado com cada coisa que acontece. Porque, sinceramente, os dois irmãos lá, né? Nunca que eu imaginei que o irmão mais novo,
não lembro o nome dele, ia morrer, tipo, infectado. É Henry e Sam. Henry, ele... Cara, assim... Eles... Os dois irmãos, né? A gente encontra eles na cidade. Na hora que eles estão fugindo. E ali criam uma amizade. Aí volta a história do que eu te falei. Joel tem o que a perder? Não tem nada. Quando o irmão dele morre, o irmão menor, né? Eu não sei se é Henry e Sam. Henry, acho que é o mais velho. E o Sam é o mais novo. E quando o Henry perde o Sam ali naquele momento, o que acontece com ele? Ele dá adeus a esse mundo, né? Porque perder uma pessoa, a única pessoa que ele tem na vida dele, como é que ele vai viver desse jeito? A gente compara com a morte da Sarah lá atrás com o Joel. Boa comparação. Joel poderia ter tirado a vida naquele momento. Sabe quem segurou ele naquele momento? O Tommy. O Tommy. Na verdade, quem segurou ele, porque ele perdeu tudo ali. Inclusive, lá na frente a gente vai ver que ele perdeu até o próprio irmão, praticamente, né? Mas assim, se a gente for observar isso, Harry é o Joel, cara. Só que ele, no desespero, acabou não pensando e... Exato. Vou sumir. Joel, naquele momento ali, eu tenho certeza que ele pensou, tipo... Cara, minha vida acabou. Minha vida acabou. O Joel olhou assim e fez... Ele se viu no espelho, né? Ele se viu no espelho. Ali foi um espelho. Uhum. Ele olhou para Harry, olhou pro Harry e fez assim: calma, Harry. Calma. Harry, ele mesmo se ceifou. Então, esse foi o drama de uma história que a gente acompanhou. Foi uma história curta dos dois, mas que se tornou uma amizade, mas que você pode ver que num mundo como esse, não existe, mesmo assim, não existe tantos amigos. Já é difícil a gente encontrar muitos amigos hoje, mas naquela época... Era mais difícil ainda, porque muito mais mundo apocalíptico... Ninguém confia em ninguém. Onde qualquer um pode me matar a qualquer hora, então é muito difícil. É bem difícil a gente... Então, pai, bora agora falar sobre um dos momentos que é muito icônico também no jogo, que é a parte do inverno, né? Onde a Ellie, ela acaba por estar mais sozinha, porque o Joel, como a gente já sabe, né, naquela parte, ele acaba se machucando e a Ellie cuida dele, né? É o grande desafio dela. É, exatamente. E ela acaba por... Então ela tem que cuidar dele, né? Caçar. Passou por cada coisa que uma criança de 14 anos, assim... Tipo, aquela cena lá do... O bom é que ela é treinada, ela foi treinada pelos vagalumes. É, exatamente. Então, ela já tinha mais experiência, já não foi tão... Mas assim, não era uma experiência prática de sobrevivência na selva. É. Mas ela sobreviveu. Ela conseguiu. Tipo, naquele momento que Joel se feriu, ela entrou em, vamos dizer assim, um momento que ela precisou respirar fundo para lidar com aquela situação, porque ela precisava estar ali sozinha para ter aquela responsabilidade de cuidar daquela pessoa que cuidava dela. E agora ela não tinha mais a pessoa que cuidava dela. Ela agora tinha uma pessoa que estava ali, mas... dependente dela. Dependente dela. E se ela não fizesse nada, ele ia morrer. Né? Exato. Então, responsabilidade grande para ela. Então, e aí? E o grande momento ainda não é esse. Pois é. O momento é da caça. É. Quando ela vai caçar. Que ela acaba encontrando também o... Qual é o nome dele? O nome dele eu não lembro. Mas assim... Encontra o líder de todos aqueles canibais que estavam caçando eles. E ela sem saber que eram canibais. E ele acaba enganando ela. Vai se fazendo, tipo... amigo. Exato, se fazendo de amigo. E ela... ok. Aí chega aquela parte que ela acaba sendo capturada. E ela começa a se desesperar. Porque, meu Deus, no que eu fui me meter? Por que eu tô aqui? E aquela luta dela contra ele, né? Que pra mim, meu Deus do céu. Ai, Jesus.
Imagina o desespero que ela tava naquela hora. Não, imagina só. Vamos lá, se colocar na pele da Ellie. Tu encontra um cara no caminho. Tu encontra um cara, tu caçando, tu encontra dois caras. E aqueles dois caras ali, tu não conhece. Tu vai conhecer eles ali num mundo que ninguém se conhece. Um estranho. Então, naquele momento, o cara já se interessa por tu. Que tanto é que ela, quando tá na prisão lá presa, quando ela tá presa, ela tá vendo lá aquelas coisas lá, sendo o cara cortando alguns pedaços lá estranhos. Que a gente sabe muito bem o que é. E o cara ainda sente um afeto por ela, querendo como se tivesse querendo algo a mais com ela. Então já prejudica mais ainda o cérebro dela, a cabecinha dela. Então temos o quê? Temos diversos choques na mente dela. Ela pensando no Joel, ela pensando em sobreviver, ela pensando que o que mais? Se ela morrer, o que vai acontecer com o Joel? Tá ligado? Porque, tipo, ela já criou aquela casca com ela, que Joel é o protetor dela. Então, tudo aquilo dali que ela criou, a responsabilidade e tudo, e o cara ainda, tipo, o cara vira um stalker, praticamente. Está ao redor dela. Mas ela é esperta naquele momento. Mas, enfim, se a gente for colocar qualquer outra situação daquela dali, você tem que ser muito forte para superar aquilo dali. Tanto é que você pode observar que depois daquilo ali, ela fica em choque. Por tudo que aconteceu. E dá pra ver isso muito bem quando ela dá aquela... Começa a furar ele. E nessa hora que o Joel pega ela, porque ela tá desesperada ali, ela tá morrendo de ódio daquele cara. E é nessa hora que o Joel chega e diz, não, pare, pelo amor de Deus. E acalma ela, né? Tenta acalmar e essa parte realmente dá pra perceber muito o que ela sentiu ali. Exato. Então, é muito, muito chocante pra ela e pra pessoa que tá jogando também. É verdade. Agora, pra fecharmos o primeiro jogo, tem a parte final. Que deixou discussão na internet e muita gente fica presa nisso. Você salvaria ou não salvaria a Ellie? Então, vamos lá. Todo jogo, como ele disse no segundo jogo, eu faria tudo de novo. Eu digo por pai. Por ser pai, eu digo, eu faria tudo de novo. Eu salvaria. Mesmo que eu morresse, não tenho nada a perder mesmo. A única coisa que eu tenho a perder é a Ellie. Se eu morrer mesmo assim, a gente luta pelos filhos até o último minuto e perde tudo que a gente tem. Até a nossa própria vida por um filho. Então, como eu dou a minha vida, é como um amigo meu diz. O amigo meu, Luciano, ele fala assim: meu irmão, no apocalipse zumbi, a gente é os primeiros a morrer. Por quê? Porque a gente tem família. E a gente vai dar nossa vida pela família. Então, é algo que mexe muito com quem é pai. Então ali, aquela cena, você luta pelo seu instinto de pai. Mesmo quem está jogando, mesmo eu que joguei aquela cena, platinei o primeiro jogo, o remake, na verdade o remake, né? A parte 1, cheguei a platinar ele. Já joguei várias e várias vezes, tanto 1 quanto 2. Então, depois de um tempo, as cenas viram mero jogo. Não viram mais... Não mexe muito mais com você. Mexe mais quando você joga a primeira vez. Mas, enfim, aquela parte de Joel, ela é muito chocante. Porque é Joel na luta pra salvar Ellie, e você do outro lado da tela como um pai tentando salvar sua própria filha. Então, você se depara com isso. Entendeu? Você se depara com isso. Então, o que acontece? O mundo é um caos. O mundo tem o vírus Cordyceps, tem a sobrevivência, é um mundo violento, é um caos total. Eu não gostei da adaptação na série, eu não gostei da adaptação
dos zumbis, como eles foram retratados ali, como o Cordyceps foi retratado. Que precisa pisar no fungo. Pois é. O que eu gostei foi tipo assim, o início da série, eu gostei ali, naquela parte que, tipo, como o fungo foi espalhado, o paciente zero, que a mulher mandou bombardear as cidades e disse destrói o planeta praticamente, né? Então, daquilo dali foi legal, mas o que eles fizeram com a série, realmente, ela mudou muito o rumo dela. O senhor acha, tipo, na primeira temporada, que o senhor sentiu o que o senhor sentiu no jogo, a jornada da Ellie e do Joel, tipo, sentiu, tipo, Não. você... O que eu senti a série foi muito vaga. Pra quem joga o jogo, pra quem jogou o game, a série foi fraca. Entendeu? A série, ela não aborda muitas coisas. Foi muito corrida a primeira temporada e muito partida. Tá ligado? Tanto é que são poucos episódios Exato. pra uma jornada que é longa pra caramba Exato. no jogo. O que eu não gostei foi... O que eu gostei, na verdade, foi as partes que não tinha no jogo. Na primeira temporada. Enfim, na segunda também. Essa última parte agora da invasão também foi muito boa. Melhor do que a morte do Joel, porque a morte do Joel não impactou tanto pra mim. Porque eu joguei o game, pra mim o game foi mais impactante. Mas assim, na primeira temporada, eu morguei muito por causa da troca dos personagens, dos atores. A descaracterização. Eu morguei muito por ser corrido, por não ter fidelidade em muitas coisas, tá ligado? Então, os 3 primeiros episódios foram mortos, praticamente. Só algumas cenas a gente salva. E o restante foi morno. Então, teve... A série, primeira temporada, pra mim, foi medíocre. Então, não tenho o que falar. Então, é isso. Então, a gente entra na parte 2 do game, né? A parte 2. E a gente se depara logo no início com aquela cena mais forte que existe nos games, onde muita gente dropou o jogo naquela cena. A morte do Joel, né? A morte do Joel. E foi uma puta sacanagem que o Neil Druckmann fez ali. Foi mesmo pra chocar o povo e dizer, olha... Mas meu eu Deus. digo a você que foi uma puta ideia. Sabe por quê? Porque, ó, vê só. Galera, eu estou escrevendo um livro. E eu sei o que é escrever. Então, para nós, meros escritores, humildes, da terra de Gudar, então, é o seguinte. O que eles fizeram ali em ter matado o Joel, por incrível que pareça, vai ser uma blasfêmia da minha parte, mas foi o certo. Porque eles precisavam chocar, mesmo que eles matassem a Ellie depois também. Mas eles precisavam de algo pra chocar. E eles chocaram. Deu certo? Deu. E muito, viu? Deu certo. Tem gente até hoje que não superou. Eu não queria que ele morresse. Eu não queria. Não. Eu não queria que Joel morresse. Mas ninguém queria que ele morresse. Mas precisava. Foi um mal necessário pra salvar o jogo, querendo ou não. Tanto é que ele desacredita de um terceiro jogo. Porque, tipo, vai contar o quê? Ele encerrou o arco da Ellie, ele encerrou o arco da Abby, e ele encerrou o arco do Joel. Ele encerrou o arco do Joel no início, encerrou o arco da Abby na metade do jogo pra lá, e no final do jogo encerrou o arco da Ellie. Ele encerrou tudo certinho, fechou a história direitinho, bonitinho. The Last of Us é um jogo... Vamos botar assim, nível ouro. É nota 10 de 10. Exatamente. Não tem erro, não tem falha. O problema é que eles não souberam adaptar isso pra série. Não estão sabendo adaptar isso pra série. Eu não tô pedindo que a série seja fiel ao jogo, mas eu tô pedindo que a série, ela seja... Tipo... Ela tenha mais... Tipo... mais... Uma coisa mais heterogênea. Que ela seja...
Pois é. Que ela se misture, que ela tenha uma ligação com um episódio com o outro. Porque Que ela tem... Pra quem tá jogando, pra quem nunca jogou o jogo, fica meio estranho não ter esse, Exatamente. sabe? Porque Pra não minha- sente. A sua mãe, a minha esposa, ela se chocou com a morte do Joe. Beleza, ela se chocou com a morte do Joe. Mas, pra muita gente, não. Eu acho que essa série não é pra quem jogou o game. Essa série é pra quem não jogou o jogo. Exatamente. Então essa série seria excelente aí. Uhum. Mas a morte do Joe foi muito impactante. Enquanto Ellie curtia a vida doidado, Joel sofria como um cão. Mas sabe qual foi a pior parte ali? Foi a Ellie. Foi o Joel ter morrido sem ela ter pedido perdão. Pois é. Ou se é ela ter falado Uma com o coisa que Joel eu pela fico última vez. muito, tipo, que? Por que a Ellie ficou com raiva do Joel por ele ter salvado ela? Tipo, ela... É porque, tipo assim, não no se mundo sentiu- caótico que eles estavam, elas se achavam inútil. Uhum. Elas são um peso em cima da terra. Eu preciso fazer alguma coisa pra... E eu acho que pra ela, a morte dela ali... Seria útil, né? Seria ela útil. seria útil de alguma Mas forma. no pensando mundo, de outra forma, se ela tivesse morrido e eles usassem aquilo dali pra algum figurão, pra alguém que tivesse dinheiro, ó, a imunidade vai ser só pra tu. Se servisse aquela imunidade só servisse pra uma pessoa e não pra mais pessoas. Aí não ia ser. Tá entendendo? É isso que eu quero dizer. Porque muitas vezes a gente pensa que vai ser bom. Ah, não, vai distribuir pra humanidade. E vai que seja pra uma pessoa só. Pois é. Pra algum figurão lá de dentro dos vagalumes. Uhum. Então, enfim, a gente não sabe qual seria o desfecho. Enfim, antes, né? Então, a Ellie, a protagonista movida pela vingança, segue em busca. Da Abby, que E- matou o Joel. E a cena que ela chega na casa do Joe depois que o Joe morre. Aquilo ali. Provavelmente vai ter nesse próximo episódio agora. Que ela cheira a roupa dele. Que ela toca. Mano, eu senti cada momento daquilo ali. Eu senti cada momento. É muito forte aqueles Uhum. momentos ali. Que... Tipo, Joel e Ellie ali naquele momento, eles... Pô, é foda. Ela sobe, Gina fica lá embaixo, ela sobe, dá uma olhada, pega a arma dele, pega as coisas dele, tipo o relógio dele, ela pega uma boa parte das coisas dele e leva com ela. Então a jornada dela ali começa. A gente vê depois, tem a introdução da Abby na história, Uhum. que no primeiro momento todo mundo teve raiva dela. Pois é. Por que eu vou jogar com uma pessoa que matou o personagem mais icônico do jogo? Por quê? Todo mundo ficou com certeza puto, né? Por isso, né? Não aceito isso, não vou jogar com a Abby. Eu não aceitei. Eu disse, Não. meu irmão, vou ter que jogar com essa menina chata, Ó. velho. Eu tenho que, meu irmão, que negócio chato, eu vou largar esse jogo, mano. Eu vou jogar isso não. Logo no comecinho, né? Logo no comecinho, então faz muito tempo. Mas- Eu tenho a platina também desse segundo jogo. Mas enfim, o jogo... Aí o jogo vem e surpreende. Pois é, O porque jogo dá uma reviravolta. mostra a perspectiva da Abby também, né? Depois que Joel morre, aí a gente segue a história com É. Ellie e Dina. Uhum. E elas seguem naquele mundo e tal. E aquela cena que a galera pega elas e Uhum. tipo o cavalo explode, mano. Que E essa bizarro. parte é... Essa parte é foda. Então o cavalo explode e elas Uhum. caem, os caras pegam elas e. Mano, É pega difícil. só a Ellie, né? Porque a Gina ainda consegue escapar e depois. Mão e a Gina grávida daquele jeito e tava fazendo tudo aquilo. Mas como ainda não tinha muita barriga, então. Uhum. Enfim, ela tava se virando como podia. Mas assim. Depois a gente passa uma boa parte do arco da Ellie. Até chegar. Né? Na parte do teatro. Na parte Foi do lá teatro. que começou. Depois vai mostrar como é que a Abby chegou lá, né? Isso. Então, com essa mudança de perspectiva do jogo, quando muda, troca de Ellie pra Abby, aí você começa a entender Uhum. os Então, motivos ela ter... da Abby. Porque Neil Druckmann ali, ele também faz com que você se apegue a Abby. Uhum. E naquele momento, não sei se você se lembra, quando eu tava jogando, eu comecei a pedir opção. Eu disse, se me der opção, mata ela.
Se me der opção, eu mato a Ellie. E, tipo, vê que reviravolta na minha cabeça. Eu antes estava com a Ellie e eu disse, eu vou matar essa Abby. Eu vou matá-la. Eu vou pegar... Tipo, querendo... me dê opção, Neil Druckmann, me dê opção. E Neil Druckmann não me deu opção. Enfim. Aí troca de personagem e joga com a Abby. Aí você vê todo aquele arco, aquele sofrimento. Eu digo, mentira, pô. Não. Me dê opção que eu quero matar ele agora. Me dê opção que eu vou pegar ele, E não sei o que. Tipo, revolta total. E depois, lá na frente, ele dá opção de novo com a Ellie, pra você jogar com a Ellie. Tipo, você cria um pouco de ranço da Ellie. Depois você cria um pouco de ranço da... Você tem raiva de todo mundo ali, mano. E depois você gosta de todo mundo. E você sente vários sentimentos que você não sabe o que tá passando. E de repente você começa a se comover até com os NPC que tá morrendo no meio do jogo. E que os NPC começam a falar coisas que... Como... Você matou o Ted! Ai, o Ted morreu! Então, tipo assim... Os NPCs têm... Peraí. Eles Eu tô têm... matando pessoas de verdade? É. Meu Deus! Aí, tipo, fica tudo bem bagunçado e sua mente já começa a bugar naquele momento. E o jogo começa a se tornar muito caótico e você começa a... Ou se chora, se não chora. Não tem parte medíocre no jogo, só tem parte boa. Então você fica atormentado por aquilo ali. Mano, é tenso, velho. E foda na parte da Abby também é que ela também acaba criando uma relação com os... Como é que era o nome deles? Com os... Lembra o nome? Serafita? Isso, os Serafitas, né? Que é aquela menina lá. Esqueci o nome dela. E o Lev. Só lembro do Lev, a outra eu não lembro. É porque a outra foi uma coadjuvante que, tipo, foi importante, mas não passou. foi. É, exato. Mas o Lev é que, né, que te seguiu, é. né? Foi o Pet, né? Uhum. Pet de Abby. É. Mas assim, Lev, Onda era... que, tipo, ele não conhecia nada. E, tipo, a Abby já se apegou com ele. Por onde? Pelas cartas. Que tava no oceanário. É. Que aquelas cartas que ficavam lá no oceanário é tudo deles. E, tipo, ela já foi se apegando com isso. Ela se apegou. Quando ela conheceu os dois, aí foi quando o momento que... Aí veio o momento da guerra na ilha. Que Essa momento frenético. Meu irmão, Foi doida essa parte. muito rápido. Uhum. Você não dava tempo nem de olhar pro lado. Pois é. E pega aqui, corre ali, pega o cavalo, corre, pula. Não, vai por aqui. Não, dobra a esquerda. Não, por aí. Você fica pilando e daqui a pouco você endoida. Você, meu Deus do céu, fazer o quê? Vamos matar. Então, tipo, é muito... O jogo, ele é... Cara, frenético. É. Eu não acreditei na parte que o Jesse morreu. Pois é, foi muito rápido. Muito. Você... Não, foi questão de segundos isso. Segundos que eu fiquei assim, hã? Como assim? Depois, não acredito. Muito. Quando ele sai da sala, Jesse vai atrás. No momento que Jesse... A Abby, ela dá um, né? Na hora que Jesse... Mas se ela não tivesse matado o Jesse, Jesse tinha matado ela. Porque na hora que ele entra na sala, tipo, foi... Que eu não acreditei. E, tipo, não dá tempo de você se lamentar. Não dá tempo de você olhar pra baixo e se lamentar pelo Jesse. Porque é muito rápido. Porque Abby já tá em cima de você. Uhum. Aí entra o irmão de Joel. Nessa parte, eu pensei que ele ia morrer também. Eu também. Levou um tiro no meio da cara. Pois é. E, tipo, ele entra de repente, bum, na porta e já leva o tiro e você, tipo... Aí você quer pensar na morte dos dois. Aí, tipo, você fica... Meu Deus! Jesse! E agora? Aí você olha pra Abby. Vou matar você! Aí, tipo... Jesse, tome! Eu não sei o que eu vou fazer agora. E, tipo, a Abby já vai pra cima de você. E os dois já começam tal. E daqui a pouco corta a cena e você fica... E agora? E o Druckmann, eu vou te matar, mano. Pois é. Tu quer me matar, e é velho? nessa parte desse fight todo que aparece agora a gente joga agora com a Abby, né? A pessoa fica depois disso. Depois daquela coisa toda e jogar com uma pessoa que, tipo, supostamente você odiou
por ter matado o Joel. Mas aí depois a gente vai entender o lado dela e tudo mais. E pronto. Depois entende. E ali foi pancada mesmo. Pô, o jogo é sensacional. As cenas de terror é terror. É mais do que o primeiro. Principalmente aquela parte do... Tipo, quando a Ellie, ela encontra aqueles zumbis. Os... Como é o nome deles? Meu Deus. Estrópego? Não. Também. Os corredores? Não, não é os corredores. Tem os corredores, tem os trópegos e tem os... E aqueles que são espertos. Esqueci o nome deles, velho. Que apareceu agora nesse segundo episódio. Não balança. Que apareceu nesse segundo episódio da série. Né? Uhum. Espreitadores. Isso, espreitadores. Isso, exatamente. Essa parte eu fiquei... Meu Deus. Eu tive medo nessa parte. Tipo, acho que algumas pessoas não tiveram medo, mas eu tive. Em minha perspectiva, eu tive um pouquinho de medo. Né? Mas Não, pra mim a cena mais pesada que eu evito estar querendo jogar o segundo jogo, que eu já joguei umas 5 vezes. Mas eu toda vez que eu chego nessa parte, eu fico... Porra, tem que jogar essa parte, mano. É a parte que você desce um prédio. Porque Abby já passa pela dificuldade de... Uhum. Eu tenho medo de altura. Eu me caguei nessa parte. Olhar pra baixo, ela passando por um prédio, entre um prédio e outro. Ai, meu Deus, essa parte foi... Então você tem que subir. E eles caem lá de cima. Pois é. Não... Enfim, só que o problema é, em vez dele descer por fora, eles desceram por dentro. Isso foi o problema. Que ali deu medo. Uhum. E qual foi a segunda parte que deu medo também? A de Abby também. Que foi quando ela tava no hospital. Que ela viu o Rei dos Ratos. Pois é, aquela parte ali. Eu juro, eu passei tempo pra passar daquilo ali, viu? Porque você tem que correr daquele negócio, pegar munição. Sabe o que eu quero zerar? Eu quero zerar no morte permanente, mano. Tá ligado? Eu vou zerar no morte permanente. Punitivo, né? É o punitivo. Punitivo, eu vi esses vídeos. Eu vou zerar no morte permanente ainda. Ali tem que... Mas primeiro eu tenho que platinar o do PS5, porque eu tô quase platinando o PS5 e vou... E eu tenho que platinar também. Isso aí é obrigatório. Obrigatório platinar esses jogos aí. Enfim, bora lá. Então chegou entre o confronto final. Porque Ellie ainda vai pra... Depois que acontece tudo, Abby e Ellie, lá na frente, depois do... final, quando você pensa que o jogo acabou, ele ainda aparece. Bota na cabeça que quer ir embora. Ela tá feliz com a Gina. Tá feliz, tá com um gurizinho ali. Guri é fake dói. Mas tá com um gurizinho ali, parece com o pai, tudo e tal. Mas ela insiste. Mas aí ela ainda insiste em ir, e deixou a Dina e foi atrás todo lascado. E eles vão. Ela vai sozinha. Ela tá com a cara toda destruída. Ela tá toda destruída. E ela vai pra aquele local lá na Califórnia, se eu não me engano. E chega lá. Ela encontra a Abby na praia. Abby tá irreconhecível. Nessa parte Lev tá irreconhecível. Eles estão todos irreconhecíveis. Até a Ellie também tá quase irreconhecível. Que a Ellie tá totalmente estranha. Mas também é o mundo que eles vivem, que acaba com... Eles parecem mais velhos, apesar de eles serem novos, mas aparentam ser mais velhos por causa que não tem proteína, eles não comem direto proteína, não comem as comidas que precisam se alimentar o tempo todo, então por isso que eles ficam daquele jeito. Mas enfim, ela tem a luta final, onde Ellie perde os dedos, e aí vem o momento mais difícil da vida de Ellie, que não é um momento feliz, que ela não terminou feliz. Porque ela não consegue mais tocar o violão de Joel. Que ela não consegue mais tocar o violão, que pra ela é muito deprê. Ela não tem mais Gina do lado dela. Que também acabou a vida dela, né? Então, foi atrás da Abby e acabou tudo. Tanto que ela ainda pensou em matar a Abby, mas não conseguiu matar a Abby. Por quê? Porque lembrou de Joel. Aí eu vou dizer uma coisa a você. Ellie, ela se transforma no Joel naquela parte ali. Vamos voltar lá pro primeiro jogo? Lembra lá do primeiro jogo, quando o Joel perdeu a Sarah? Quando ele perdeu a Sarah ali, ele ficou sozinho no mundo. Aí quando a gente dá a volta ao mundo e chega nesse final do segundo jogo, a gente vê a Ellie sozinha. Naquele momento, ela vira o Joel. Naquele momento, ela não tem mais nada a perder. Naquele momento, ela tá sozinha. Naquele momento, ela tá
adeus. Tipo, pra ela tanto faz. Se morrer, tanto faz mesmo. Ela vai virar contrabandista, ela pode virar qualquer Uhum. coisa. Mas, tipo, provavelmente eu acho que ela não vai ficar na cidade. Né? Então, assim, vingança versus redenção, né? Como isso define cada personagem naquele jogo. É uma história de vingança, é uma história de... O segundo jogo é mais sobre vingança, o primeiro jogo é mais sobre pai e filho. Uhum. É um pai e uma filha ali, o amor de pai e filha, que tipo, reconstrução de pai e filha ali, né? Então o que acontece? A Naughty Dog, com esse jogo, ela ganhou muitos prêmios, ganhou vários prêmios. É um jogo grande. Eles quiseram adaptar como outros jogos que adaptaram para séries, para filmes. Só que para mim, nenhum deu certo. Poucos deram certo. Poucos. Não são todos que dão certo. Então, muita gente acabou vivendo de, tipo, episódios. Esse episódio é bom, esse episódio é ruim. Em vez de, tipo, toda a série ser boa. Ou todo filme ser bom. Então eles fazem as adaptações dele que não convém. Né? Que o eu não curti. Mas enfim, a gente não pode tirar o mérito do jogo ser bom. De ganhar tantos prêmios quanto ganhou. Tantas notas boas. A crítica muito boa. O público amando o jogo. A Sony bem demais com o game. Então o game conseguiu dar uma reviravolta na indústria. A indústria começou a olhar os jogos de outra forma. A indústria começou a adaptar algumas coisas. Tá entendendo? Porque quando um jogo ele é aclamado pela crítica e aclamado pelo público, as outras empresas de games elas começam a ir no mesmo caminho. Tá entendendo? Então, quando o The Last of Us lançou, o Red Dead já estava vivo. Então, até então, o Red Dead era um jogo que tinha um gráfico mais foda, que até hoje é muito impressionante, mas lançou o The Last of Us Parte 2 e tipo, veio com mais impressionante ainda, só que eu acho que ainda em realismo o Red Dead ainda vence. Eu acho que é também. Mas em questão de roteiro, história, também Red Dead também é foda, mas é muito impactante. The Last of Us é muito impactante. Não, e se tivesse uma parte 3? Se tivesse uma parte 3, eu acho que, tipo, imagina, na série, a gente vê a pessoa que tatuou, fez aquela tatuagem da Ellie, não é? Tipo, se houvesse uma parte 3, supostamente não ia falar sobre o que aconteceu com a história da Ellie, da Abby, mas e se na parte 3, se criassem na parte 3, fosse sobre agora a vida da pessoa que tatuou aquela tatuagem da Ellie, né? Porque ela não aparece no jogo, mas na série da HBO ela aparece, né? Aquela menina lá no início, quando a Dina e a Ellie estão na patrulha, ela tá lá. Imagina se fosse sobre Poderia ser. Eu também achei que poderia ser um terceiro jogo, uma história spin-off, tipo de outros personagens, que não fosse Ellie, Abby ou Joel, que pra mim fechou direitinho. Eu não queria que ressuscitasse esses 3 personagens, trouxesse de novo ativa. Muita gente fala sobre um terceiro jogo ser aqueles 20 anos parados do Joel. Mas, pô, eu não queria. Eu queria um jogo que poderia ser um novo, mas é pouco provável. Porque também a Naughty Dog tá com Intergalactic. Que a personagem Intergalactic aparece no... Pois é, é a Nora, né? A Nora aparece como atriz da mulher que vai fazer o Intergalactic, né? Nora? Nora. É a Nora, ela. Ela é a Nora? É a Nora. Nora é quem? Não é aquela que a Ellie foi atrás pra saber onde é que tá a Abby? Hospital? Aham. Ah, é verdade. É a Nora, né? Então, é ela. E realmente é idêntica. Mas então, é isso. E então, galera, é isso. Esse foi o nosso bate-papo de The Last of Us, parte 1, parte 2 e um pouco da série. O que achamos, tudo que desvendamos aqui. Foi um papo super legal. Amei esse papo com a minha filha, minha filhota Letícia.
Então, estamos aí. Agora, eu quero de vocês o seguinte. Conta pra gente o que você achou dos jogos e o que vocês estão achando da série. Conta aqui embaixo nos comentários. Fala pra nós aqui o que vocês acharam. A gente vai estar aqui só observando. Curte o vídeo, compartilha. Fica com Deus. Valeu, falou e até mais. Tchau, galera. Foi ótimo ter participado desse papo aqui com meu pai sobre o jogo que eu tanto amo e tenho tanto carinho. E é isso.